No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus, mais uma vez, hein? Estamos juntos no melhor Mix do Brasil. Vamos começando mais um, né? 18 horas aqui em 100,7. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Hoje, quinta-feira, 5 de março de 2020. Essa semana, rapidinho, né, Karime? Essa semana. A semana correu hoje, né? Essa semana aí, hoje já é quinta. Voou. Estamos na Já é quinta-feira, dia 5. Muito boa noite pra você, obrigada pela sua companhia, você sintonizado aqui na 100,7 na Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite com 18 horas. Tá tudo bem contigo, Karime Leão? Tá tudo lindo e maravilhoso, tá tudo certinho. Jóia. E por aí, tá tudo jóia? Bacana também. Tá tudo joiado. E aquela foto no Face? É uma bela foto, né, querido? Paulo Castro. Sei, denúncia, né? Tudo bem, Paulo Castro, o programa. Hoje eu vou passar na frente do Cid Soares. Paulo Castro, como estamos hoje com o nosso programa, querido? Já tá tudo certo? Tudo certo, Carlão. Boa noite. Ó, tudo sobre o coronavírus, né? Já são 8 casos no Brasil. Daqui a pouco vamos dar os detalhes. Eu vou dar o meu boa noite ao meu querido M. Luciano. Muito obrigado. Ele está muito bonito. Ele está elegantérrimo. Porque tem um evento depois aqui da... Tá lindo e maravilhoso. Ficou tá legal, muito. cara. Tá super elegante. Todo engomadinho. Todo certinho. Pergunta pra vocês, meninos. Hoje é um dia de homenagens aqui no programa. Hoje é um dia de homenagem. Diga lá. Diga. Vocês sabem quem é a figura que estaria fazendo 70 anos hoje, se estivesse viva, não claro? sei não. Tem um monte delas. Né? Pois é, mas é da uma música, especial do teatro, do cinema. da música. Karen Carpenter. A dupla. Olha aí. Sabe quem foi, né, Carlão? Sim. Então, diga aí. Olha só, os Carpenters, Cid Soares, estrearam com o álbum intitulado The Offering, né, Oferta, na tradução livre, que foi lançado em 1969 e em pouco tempo aí já estava em primeiro lugar no topo das vendas, inclusive, com a canção Close to You, né, e continuou liderando aí por 4 semanas consecutivas e a música virou sucesso internacional, rendendo aos irmãos 2 prêmios, 2 Grammy. Entre eles, o prêmio de melhor artista, revelação de 1970. Depois disso, ninguém mais segurou a dupla com toda a sua luz, melodias meticulosamente trabalhadas e arranjos empolgantes. Cid Soares, os Carpenters. Era maravilhoso os 2 irmãos. Minha madrinha, eu lembro que ela colecionava os sucessos, a gente escutava. Você conhecia, né? Então, eu conheci por causa da minha chefe. A minha primeira chefe na vida, ela ouvia muito. Carpenters. Carpenters. E, você tem uma Muito ideia? bom gosto. A sequência do que o Carlão tava falando é que foi inevitável, né? O sucesso. Eles tomaram conta de todas as paradas. Vieram aí com os hits Rain Day and Mondays, Superstar, Hunting, Each Other, Goodbye to Love, Yesterday One More e Top of the World. Essas músicas são canções que tocavam nas festinhas americanas, né? Sim. Tudo que era festa era impossível você não ver essas músicas, né? Chamados de arrastapé. Aí de fato eles chegaram, né? Lembra disso? Rastapé. Chegaram no topo logo depois do lançamento do hit Only Yesterday, a música que a gente tá ouvindo aí de fundo, né? Em meados de 1975. Muito show. Pois é, mas aí já em meados aí de 1975, a popularidade do grupo começou a declinar, né? E aí a dupla foi atormentada por problemas pessoais e problemas sérios, né? O irmão Richard, ele tornou-se viciado em drogas prescritas, né? E acabou sendo internado em uma clínica de reabilitação. A Karen começou a sentir os sintomas de uma doença devastadora que a acompanharia pelo resto da vida, a anorexia nervosa. Esse problema hoje tem muito ainda. Conhece essa... Eu ouvi falar disso hoje, como é que tá esse negócio? Luciano. Tem, então, anorexia... Naquela época, né, Luciano? Sim, não era... Pois é, naquela época, a anorexia nervosa era pouquíssimo conhecida. Karen dizia que após a recuperação pretendia tornar pública a sua luta contra a doença e assim ajudar outras pessoas que passavam pelo mesmo problema. O tratamento ia bem e Karen começava a se recuperar, peso, né? Inclusive. Mas a forma de ganho desse peso intravenosa veio a enfraquecer ainda mais o seu coração. Pois é, em 81 a dupla lançou o seu último álbum, né, o Made in America, o hit Touch Me When We're Dancing
assim, chegou ao número 16 das paradas, mas a doença de Karen forçou a dupla a se manter fora dos holofotes novamente. Cid Soares, e no dia 4 de fevereiro de 1983, a mãe de Karen entrou em seu quarto e encontrou caída no chão, já inconsciente, né? Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e teve a sua morte declarada no Hospital Memorial de Donway, aos 32 anos de idade, ainda novinha, né? Vale ressaltar, né, Carlão, que a Karen ainda é considerada a melhor e mais expressiva voz da música popular americana. Exatamente. Ela ainda é hit, né? E nossa, saudade, né? Da saudosa época de 1970. Exatamente. Quando Miadinha ainda colecionava inclusive os álbuns de Beatles, que no Rio de Janeiro só vendia em Copacabana. Bacana. Então, Carpenters hoje estariam completando o Cid Soares. Ela, né? 70 anos. 70 anos de idade. 6 horas e 6 minutos em Manaus. Boa noite. 18 horas. Luciano. Não vamos esquecer a nossa audiência, né? Que tá lá no Mano. Exato. Pois é, o povo do Mano, pode passar galera, batido, tô de olho em vocês. Comenta bastante aí o 18 horas, manda pergunta aí pra Karine, que ela tá de olho também, né, Karine? Exatamente, sempre se destaca da multidão. Não pode esquecer, a gente fala em audiência aqui, da galera que nos leva, que nos dá carona nesse horário no fim de dia, né? O pessoal já começando bacana. a noite, a turma do Uber, da 99, os taxistas, obrigado pela carona. Você é o Luciano, 18 horas. Sempre que eu entro no Uber, eles falam isso. Adoro, são muito queridos. E também você que tá voltando aí do trabalho, né? Pra você que tá aí no trânsito, né? E aquele trânsito, né? Amarrado aqui em Manaus, né, gente? Pinga. Muito obrigada pela companhia. Tamo junto. Vamos lá. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. 6 horas e 7 minutos em Manaus. Vamos juntos, hein? Com você até às 7. A partir de agora, mais uma edição do 18 horas só pra você. 18 horas. Bom, e o programa 18 horas começa hoje informando que subiu para 8 o número de casos confirmados de Covid-19, que é o novo coronavírus no Brasil. Agora são 8 casos confirmados, 6 em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo confirmados 1 caso. 6 em São Paulo, 1 em cada uma dessas cidades aí, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tá certo. Olha, no Distrito Federal, um caso deu positivo para o primeiro teste, né? E aguarda aí a conta-prova para ser confirmado ou não como o 9º caso no Brasil. Bom, e agora são 635 casos suspeitos em todo o país, sendo que 378 já foram descartados. E hoje foi registrado em São Paulo os 2 primeiros casos de transmissão local do novo coronavírus dentro do país. São 2 pessoas que tiveram contato com o primeiro paciente confirmado, um homem de 61 anos, que tinha viajado para a Itália. No Amazonas temos ainda 5 casos suspeitos e 1 descartado por se tratar de um caso de síndrome respiratória aguda grave. O resultado dos exames de 3 casos suspeitos do Amazonas deve sair nesta sexta-feira. Os testes estão sendo realizados no Instituto Evandro Chagas, lá no Pará. Um desses casos suspeitos é de um homem que esteve nos Emirados Árabes e outros são de 2 mulheres, né, que estiveram na França e Itália, respectivamente. Pois é, e aqui, como nós falamos ontem, não é, Cid? Estamos todos na torcida para que esses exames deem negativo, porque se esse novo coronavírus chegar aqui no estado do Amazonas, com essa atual situação do sistema de saúde, um caos precário, vai ser um Deus nos acuda, não quero nem pensar nisso. Nem ouvi isso. Bom, ainda falando sobre esse aí, o novo coronavírus que avança pelo mundo afora, uma pergunta que as pessoas fazem cada vez mais, hein? Como se proteger, Karine? Pois é, e nas ruas de Manaus, quais as dúvidas e preocupações dos amazonenses, né? Quais serão, né? É o que vamos saber agora na reportagem de Júlia Gomes. O comerciante Faustino, que trabalha próximo a um ponto de ônibus, está preocupado. Eu já tenho 60 anos, já tô com medo dela também. Tô aqui, né, assustado. Por causa do meu trabalho. Eu trabalho com venda, né? Tenho contato com muita gente. E para tirar a dúvida dele e de outras pessoas, ouvimos a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica, a enfermeira Marinélia Ferreira. Pessoas que têm acima de 60 anos e trabalham com um fluxo muito grande de pessoas, o que se recomenda é que tenha bons hábitos alimentares, se hidrate, mantenha sempre as mãos limpas, ou seja, lave constantemente as mãos e, na impossibilidade disso, use o álcool gel.
Já a educadora Solange Teixeira tem pessoas gripadas em casa e está com dúvidas se deve procurar uma unidade de saúde. Tem que levar as crianças ao hospital ou não tem? É tipo assim, você vê uma pessoa espirrando, é para ter medo, é para não ter? A pessoa fica tem essas dúvidas, não é? Em relação ao contato de pessoas que estejam gripadas, se eu não estou doente, eu não tenho necessidade de procurar qualquer atendimento médico. Mas, se eu começo a apresentar sintomas, sim, é importante tomar avaliação de um profissional de saúde e principalmente se for criança, idoso, gestante ou uma pessoa que tenha uma doença prévia. Com a rápida disseminação do Covid-19, a servidora pública Milka Gonçalves tem medo da doença se alastrar na nossa região. Saber qual a proporção que ele pode tomar, assim, eu fico nessa dúvida, assim, será que é possível ele chegar aqui em Manaus, de repente ele se alastrar e a gente não puder fazer mais nada? Em relação a que proporção o novo coronavírus pode tomar na nossa localidade, não sabemos. Nós sabemos muito pouco ainda sobre esse vírus e nós sabemos que ele está muito presente na China, em outros países também. Mas como ele vai se comportar, sendo mais agressivo ou não, não sabemos. Para auxiliar administrativo Socorro Ferreira, é preciso maior rigor no controle do aeroporto. Geralmente tem que ser no aeroporto, né, esse tipo de prevenção, porque é de lá que está indo e vindo gente e que está trazendo o vírus. Dentro do aeroporto é feito pela Anvisa, está disponibilizando áudios de orientação para que as pessoas que apresentem sintomas se identifiquem no próprio aeroporto e utilizem máscara, ou caso voltem para casa e apresentem sintomas em casa, que eles também procurem uma unidade básica ou um serviço de saúde e relatem a questão do seu trajeto da viagem. Júlia Gomes para o 18 horas. Olha só, e a confirmação da presença do coronavírus em todos os continentes e a escalada dos números de casos estão causando preocupação sobre a capacidade de reação global, com a doença. O vírus, que surgiu na China no fim do ano passado, já chegou a mais de 79 países, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ultrapassa o número de 3.200 mortes e registra mais de 95 mil infectados. E na economia, as consequências também são desastrosas, até que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, anunciou nesta quinta-feira que está disponibilizando cerca de 50 bilhões de dólares para ajudar no combate ao novo coronavírus. A verba vai ser liberada por meio de linhas de financiamento de emergência, de desembolso rápido para países de baixa renda e mercados emergentes que precisem de apoio. E nesta terça-feira, o Banco Mundial também anunciou a disponibilização de um pacote inicial de até 12 bilhões de dólares em apoio imediato para ajudar os países a lidar com os impactos econômicos e na saúde devido ao surto do Covid-19. O dólar, manteve a tendência de alta por conta do coronavírus e fechou o dia cotado a R$ 4,65, mas durante o dia chegou a ser comercializado a R$ 4,66. Agora são 6 horas e 13 minutos em Manaus. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, e é claro que a preocupação com relação ao coronavírus é pertinente, é desastrosa, o mundo inteiro está alarmado, Mas temos aí os casos crescentes das síndromes respiratórias agudas graves. O Amazonas já registrou 213 casos dessas doenças nos últimos 4 meses. 28 morreram por complicações provocadas por essas síndromes respiratórias. Karime, e o número só vem crescendo mês a mês, E só em fevereiro foram 87 casos contra 75 em janeiro. É preocupante. Do total de casos registrados nos últimos meses, 139 evoluíram para cura, 50 permanecem em observação e 28, infelizmente, morreram, como disse a Karime, por complicações provocadas pela doença. Olha só, os sintomas e as formas de prevenção das síndromes respiratórias agudas graves são praticamente o mesmo do Covid-19, que é o novo coronavírus. Doença que registra 5 casos suspeitos
muitos aqui em Manaus. Entre os principais sintomas estão febre alta, tosse, espirro, dispneia, aumento da frequência respiratória e também a desidratação. As síndromes respiratórias agudas graves também surgiram na China e têm letalidade maior do que o novo coronavírus. Como já dissemos, só no período de novembro de 2016 a fevereiro deste ano, 28 pessoas morreram por complicações causadas pela síndrome respiratória aguda grave. E agora todo cuidado é pouco, né? Com certeza. Principalmente nessa época do ano. Período de chuva, né? Deve ser, né? Umidade total, né? Não deveria ser em certos lugares. Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, essa altura do campeonato já era nem para estar chovendo mais, mas continua chovendo e muito. Né? Em que a proliferação desses vírus aí fica realmente muito mais intensa. Então, aqueles cuidados básicos de lavar a mão com água e sabão, usar álcool em gel, evitar as aglomerações de pessoas, evitem mesmo isso, hein? Evitar espirrar em público. Se tiver uma gripe, né, use máscara de proteção. Enfim, todos esses cuidados aí são necessários para a prevenção e são importantes ainda mais neste período. Se liga. Economia. Bom, e as famílias manauaras estão mais endividadas, hein? Olha aí, Cid Carime, neste início de ano aí, a coisa tá feia, hein? O percentual de famílias com contas a pagar teve aumento na passagem de janeiro para fevereiro. Normal, quem não? Quem não, né? Quem não? Natal e Ano Novo aí, mano. Natal e Ano Novo a gente ainda nem acertou, né? IPVA ainda não tá nem pago. Daí já vem IPTU, IPVA, matrícula, Alvará, enfim. Bom, só sei que é o seguinte, teve aumento aí na passagem de janeiro para fevereiro, ao contrário da situação nacional que apresentou ali, na situação nacional redução, só nós aqui que estamos nessa... Eles conseguiram fazer conta. Já o índice de inadimplência na capital teve um leve recuo, vocês sabiam disso? Não, né? Pois é, mas vamos conferir todos os dados sobre esse assunto agora, na reportagem de Juliana Gomes. Vamos lá. Mais de 529 mil famílias se declararam endividadas em Manaus neste início de 2020. O percentual subiu de 80% em janeiro para 84,1% em fevereiro deste ano. Em comparação com fevereiro de 2019, houve uma alta de 11,1%. Eram 73% do total de famílias com dívidas em Manaus. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A capital amazonense vai na contramão da média nacional. O percentual de endividados caiu de 65,3% para 65,1% no mesmo período no país. O levantamento considera como dívidas as contas a pagar em cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. Já na proporção de famílias com dívidas ou contas em atraso, diminuiu. A inadimplência em Manaus passou de 26,6% em janeiro para 26,3% em fevereiro deste ano. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Conselho da Amazônia vai se reunir pela primeira vez no próximo dia 25. A informação foi confirmada pelo vice-presidente da República e coordenador do Conselho, general Hamilton Mourão, que vai apresentar nessa primeira reunião o plano com os objetivos e metas das ações para a proteção, preservação e desenvolvimento da região amazônica. Pois é, o general Mourão visitou Belém, no Pará, na manhã desta quinta-feira e seguiu à tarde para Macapá, lá no Amapá, né? E depois foi para São Luís, no Maranhão. Ele já esteve em Roraima e no Amazonas e nas próximas semanas visita aí os demais estados da Amazônia Legal, Mato Grosso, Rondônia, Acre e também o Tocantins. Segundo o vice-presidente, o objetivo, né, das viagens é ouvir as propostas dos governos estaduais, o que é muito bom, não é isso? As necessidades e os pontos de convergência que podem integrar aí ao trabalho do governo federal, auxilia muito, né? Agora são 6 horas e 19 minutos em Manaus. E 5 pessoas
pessoas, entre elas 4 policiais militares, foram presas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do presidente do Sindicato dos Rodoviários de Manaus, Givancir de Oliveira, em Iranduba. Foram apreendidas armas de fogo, munição, granadas de efeito moral e gás de pimenta. E ainda no local, Karime, foi apreendido aí um arsenal, né? Esse arsenal de armas. A ação é atrelada ao processo em que Givancir é apontado como principal suspeito da morte de Bruno de Freitas Guimarães, que tinha 24 anos, e da tentativa de homicídio da prima de Bruna, uma mulher trans identificada como Chelsea, ocorrido na tarde do último sábado, dia 29, lá mesmo em Iranduba. Ele teve a prisão temporária decretada na última segunda-feira e permanece em uma unidade policial da capital, onde deve cumprir os 30 dias de prisão. 18 horas. Bom, muito bem, são 6 horas e 20 minutos. Estamos juntos com você em 100,7 no melhor mix do Brasil, e um novo supergrupo chegou para celebrar o rock and roll, né? É o Dead Rock Club. Quem? Cadê? Onde? Olha lá. The J.D. Hearts Club. J.D. Hearts Club, né? Hearts Club. Karen. Projeto formado por Matt Bellamy, do Muse, e o Grant Coxon, né, do Blur, e o Miles Kane, ex-Haskell. Pois é, esse projeto é um grande projeto, aliás, chamado inicialmente Dr. Pepper's J.D. Hearts Club Band. Tem um single lançado recentemente, chegou a fazer grandes shows, como um tributo aos Beatles, onde Matt Bellamy dividiu o palco com nada menos que Paul McCartney, isso em 2018. Deve ter sido sensacional. Adoro eles, adoro as regravações que eles fazem, né? A banda ainda conta com a presença do guitarrista James Davis e do baterista Sean Payne, além de algumas participações de Nick Sester, do Jet. Mas vamos abrir a playlist do 18 horas de hoje com Music Panic Station. Playlist 18 horas. 6 horas e 24 minutos em Manaus, o melhor mix do Brasil, Music Panic Station em 100,7. Você conferiu mais uma da playlist 18 horas. 18 horas. Bom, agora são 6 horas e 24 minutos. Vamos saber se a noite em Manaus será chuvosa ou não com a garota do tempo, Karime Leão. Bora lá. Previsão do tempo. E de acordo com informações do Clima-Tempo, o tempo à noite, né, fica nublada com chuva assim a qualquer hora. As chances de chuva são de 86%. A mínima chega a 24 graus e a máxima pode chegar a 32 graus, um pouco mais fresquinho do que ontem, tá? E a umidade relativa do ar chega a 92%. 18 horas. Bom, mesmo com a arrecadação batendo recorde histórico, o governo do Amazonas vai manter o congelamento de salários e promoções dos servidores públicos. O anúncio foi feito na manhã de hoje pelo secretário de Estado da Fazenda, Alessandro Del Giglio, né, em uma aula magna de abertura das atividades da Escola de Administração Tributária, lá da Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz. Vamos conferir essas informações com o repórter Azaf Augusto. O secretário de Estado da Fazenda, Cefaz, Alex Del Giglio, disse hoje que técnica e administrativamente não há possibilidades do governo do estado cancelar o congelamento de salários dos servidores públicos. A justificativa do secretário são os gastos do governo anterior, mesmo com Wilson Lima já tendo mais de 1 ano de gestão. Forma técnica, assim, se eu for olhar, ponderar administrativamente em termos de gestão, não tem como cancelar, porque, veja bem, se um governo deixa uma insuficiência orçamentária de mais de 1,5 bilhão, como que eu vou fazer frente a essa insuficiência? Sabendo-se que do ICMS, dos 100% que eu arrecado, só 45% fica com o Estado. O restante, ele vai para poderes, vai para municípios, vai para o Fundeb. Então é uma conta que infelizmente não fecha. O Amazonas teve a maior arrecadação da história. Foram 21,9 bilhões de reais, ou 4 bilhões de reais a mais de receita bruta, em comparação a 2018. Del Giglio afirmou que o dinheiro do aumento da arrecadação foi usado principalmente na folha de pagamento do Estado. O aumento da arrecadação, ele foi praticamente utilizado todo ele para cobrir déficit, porque o governo anterior deixou um déficit absurdo, né? Com aumentos salariais, com aumento de contratos, enfim, foi para tapar buraco.
As declarações foram dadas pelo secretário da Fazenda na manhã de hoje, na abertura das atividades da Escola de Administração Tributária. Del Giglio fez uma palestra sobre a atual conjuntura econômica do Amazonas, frente à instabilidade econômica mundial em razão do coronavírus. Para o secretário, o coronavírus pode trazer impactos negativos ao polo industrial. De acordo com ele, esse impacto pode ser percebido a partir do mês de maio, mas há uma expectativa do retorno do crescimento em 3 meses. Então, tanto a economia mundial quanto a economia brasileira, e aí eu cito a economia regional do estado do Amazonas, deve sofrer com os impactos do coronavírus. No caso específico do Amazonas, sobretudo o polo industrial, que depende de insumos da China, e como as fábricas da China reduziram a oferta de produtos, isso vai ter um impacto direto para a gente. Para o secretário, os setores mais ameaçados são eletrônico, medicamentos e, em menor escala, o de 2 rodas. Azaf Augusto, para o 18 horas. Não, o comentário que se pode fazer a respeito disso é lógico, né? A história de culpar governos passados já não cola mais. São 14 meses desse governo que até agora não mostrou o que veio. Os problemas na área de saúde só aumentam, não existem obras de grande porte iniciadas e manter o arroz nos servidores ainda é, claro pra nós, né? É no mínimo uma maldade, porque dinheiro a gente sabe que tem. Ah, para, né, Cid? Claro que tem, né? Vamos aos números novamente. Eu não canso de repetir aqui os valores e os números. Tá lá, tá concreto. São números oficiais, ninguém tá tirando da cartola aqui, não. Foram 4 bilhões de reais a mais arrecadados no ano passado em relação a 2018. Desde que assumiu o mandato, o governador Wilson Lima já teve uma receita líquida. Aí descontados os repasses para os municípios e para os poderes legislativos e judiciários de 23 bilhões de reais. É uma quantia significante essa, né? Bom, é muito dinheiro. Cadê? Qual é? Como que está sendo administrado isso? Então, Ninguém sabe. Falta o quê? Falta a gestão, saber estabelecer prioridades, reduzir os gastos, fechar os ralos da corrupção e melhorar aí a eficiência do serviço. Mas é claro que para isso, né, é preciso saber administrar e ter experiência. Definitivamente, isso não é para principiante. Pois é, Carlão, aqui no aplicativo Humano, né, estão comentando assim, cadê esse dinheiro, onde que está sendo investido? E aqui estão falando que tem gente morrendo em hospital, segurança pública precisando de investimento e outras áreas também com necessidade. Quem deve ser prioridade? Quer dizer, o restante da população amazonense ou os servidores públicos? Coitados, que também estão com os salários congelados, né? Enfim, tá muito complicado aqui, o pessoal do Humano participando, falando e perguntando a clássica, né, questão, né? Cadê esse dinheiro? Cadê? Vamos lá. 6h30 em Manaus. Boa noite. 18 horas. Olha só. O número de feminicídios no Amazonas triplicou entre 2018 e 2019, segundo um levantamento publicado nesta sexta-feira pelo Monitor da Violência do G1, feito os dados do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Amazonas está entre os 3 estados onde mais se mata a mulher pelo simples fato de serem mulheres. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Em 2018, 4 mulheres foram mortas vítimas de violência doméstica ou pelo fato de serem mulheres no Amazonas. Já no ano passado, 12 casos foram registrados, segundo o levantamento feito pelo Monitor da Violência do G1. Em Manaus, esse número é ainda maior. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, os registros de feminicídios tiveram um aumento de 300% em 12 meses. Entre janeiro e outubro de 2018, 3 casos foram registrados na capital. Já em 2019, o número foi 4 vezes maior. Foram 12 crimes contra mulheres registrados pela polícia no período. A delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, comentou sobre os casos registrados no ano passado. Em 2019, somente uma denunciou, pegou medidas protetivas, teve a separação,
tudo estava em ordem. Quando acabou o processo, quando acabou também a validade das medidas protetivas, ela retornou com o antigo parceiro, acreditando na mudança dele. Inclusive, antes mesmo de morrer, ela sofreu, mas ela não quis denunciá-lo e acabou morrendo na mão dos seus agressores. Por isso que nós conclamamos a todas as mulheres que sofrem violência doméstica que não deixem para depois, denunciem o quanto antes, para você também não virar mais uma vítima do feminicídio tão temido e que nós temos que extirpar da nossa sociedade. Em 2017, o Amazonas foi o terceiro estado do Brasil com maior proporção de casos de feminicídio a cada grupo de 100 mil mulheres. Foram 17 vítimas, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Júlia Gomes para o 18 horas. O que dizer, né? Perante esses números tão absurdos, né? É inaceitável essa quantidade de assassinatos de mulheres por conta do gênero. É consequência absurda, ridícula do machismo, de homens trogloditas que acham que têm o direito sobre as mulheres, que acham que a mulher é propriedade deles, enfim, são doentes, né? Homens que têm um histórico de violência contra a mulher. Essas pessoas precisam de tratamento. Não tem outra, acho que não tem outra saída, né? Lógico. Eles começam com uma agressão verbal, uma tortura psicológica. Psicopatas, né? Eles precisam de tratamento, porque são pessoas completamente inseguras. Daí, para ele ter certeza que aquela pessoa vai ficar do lado dele, ele tem que menosprezar aquela mulher. Tem que deixá-la inferiorizar, tem que deixá-la bem insegura, para que ele possa ter aí um mínimo, ele achar. Né? Ele pensa que tem um domínio sobre alguém, né? Sobre aquela pessoa. Por isso que é importante que as vítimas de violência denunciem. Mas, antes de tudo, tenham noção o que é violência. Vocês precisam perceber, existem inúmeras formas de você ter essa informação. E a internet hoje é ótima, né? Todo aparelho que protege a mulher contra a violência, eles são muito efetivos. E você pode, sim, procurar informação. Falar e você nisso, ter noção. Daquele app que a Grace Benayon falou aqui, hein? Sim, você precisa ter esse aplicativo gratuito feito pela OAB aqui do Amazonas, já está disponível para o celular, é gratuito, e lá nesse app você tem as informações do que é essa violência. Você às vezes está sendo vítima de um tipo de violência e não sabe, não tem noção, porque não é só um tapa. Né? Às vezes a pessoa nunca bateu. Forma de falar, a forma de falar, é a forma covarde de existir. Essas pessoas precisam de tratamento. É o SOS Elas, não é isso? Agora te acalma aí, que eu já tô falando medo de você. Pelo amor de Deus, né? Bom, o Brasil está no topo do ranking de feminicídio no mundo. Somos, infelizmente, o 5º país em mortes violentas de mulheres no planeta, perdendo apenas para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Imagina. E esse assunto de violência contra as mulheres a gente está sempre falando, está sempre abordando aqui no 18 horas, justamente para tentar, né, conscientizar homens e também as mulheres para a necessidade de acabar com esse tipo de violência. Mais amor, menos violência. E em caso de violência, a mulher pode ligar, né, para o 180 para denúncia sobre assédio e violência, e tem lá o SOS Elas, que é bacana, uma plataforma interessante, porque orienta também, né? Exato, Carlão, tem todas as informações. Denúncia, né, tem o botão do pânico. Existem 5 pessoas que vão ser cadastradas para que elas recebam lá o seu grito de socorro, isso não é? Muito importante. Exato. Muito bem, são 6 horas e 35 minutos em Manaus. Boa noite, o melhor mix do Brasil. 18 horas. O Ministério Público do Amazonas instaurou inquérito civil para investigar denúncia de prática abusiva da empresa MAP Passaredo Linhas Aéreas, com os frequentes cancelamentos dos voos e chegada e partida da cidade de Parintins. A portaria de instauração foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público desta quinta-feira e considera que o transporte aéreo é um serviço essencial, devendo ser prestado de modo contínuo de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Pois é, a promotora de Justiça, a Eliana Leite Guedes do Amaral, sustenta que a empresa MAP Passaredo descumpre os artigos 3 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, que faz aí cancelamentos de voos frequentes sem prestar justificativas plausíveis a esses consumidores. A promotora diz que o consumidor tem todo o direito de ser protegido de métodos comerciais coercitivos ou desleais, como é o cancelamento de voos sem justificativas técnicas ou de segurança.
o que configura prática abusiva. No caso da MAP, né, com os cancelamentos aí contínuos, a empresa ofende, né, o direito, não somente do consumidor que adquiriu o bilhete aéreo, mas também viola o direito da coletividade de ter a segurança da continuidade do serviço aéreo. Pois é, olha, eu queria falar um negócio pra vocês aqui, em respeito a esse assunto ainda. Você imagina uma pessoa que foi pra Parintins curtir um carnaval, não tem como voltar. E aí fica na hora veja e comprou a passagem, né? Não, questão de horário. Vamos lá, questão de horário. Parintins não é aqui do lado, não. Sim, tá? Não é sim. aqui do lado. Pra você voltar de barco, não vai dá. levar no mínimo um dia de viagem. No mínimo. Isso se você achar Com a passagem. jato, achar passagem, ainda Se vai você ter custo. Pois é, e a Se o pessoa cara foi pagou. com dinheiro, e aí? E aí? Sabe? É irresponsável, super procede. Tem que Palmas aí pra ajustar esse isso aí, tá viu? certíssimo. 18 horas. A Advocacia Geral da União, por meio da Força Tarefa de Defesa da Amazônia, concluiu na última quarta-feira o ajuizamento de mais 29 ações civis públicas para cobrar um total de 741 milhões de reais de responsáveis pelo desmatamento de mais de 34 mil hectares da Amazônia Legal. Bom, isso somados aí com as ações propostas em dezembro de 2019, por meio das quais é pleiteado o pagamento de outros 555 milhões de reais, o valor cobrado de grandes infratores ambientais da região já chega, olha só o número, a 1 bilhão e 300 milhões de reais. É só de bilhão pra cima, né? Isso é muito zero. Os novos processos foram movidos contra 59 infratores ambientais dos estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e também lá no Amapá. O objetivo é obrigar os responsáveis a repararem, né, integralmente o dano causado ao meio ambiente, pagarem a indenização à sociedade pelos prejuízos decorrentes da degradação ao meio ambiente. Pois é, e vão ter que devolver também os benefícios econômicos obtidos na reforma, dessa forma ilícita, né? Como exploração ilegal de madeira e atividades de pecuária. Essa reportagem completa com todos os números, você confere no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Mix. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 39 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. Vamos para a segunda da playlist de hoje, que é o Vitão. Depois de emplacar diversos hits e lançar aí EPs, Vitão lançou em janeiro o primeiro álbum dele, intitulado Ouro, com participação de Israel, Gabi e também do Day. Olha só, sobre esse álbum, Vitão comentou em entrevista, abre aspas, é o meu ouro. Eu estou botando toda a energia, né? Aquela energia vibrante e boa nesse disco. Foi feito com calor, sentimento, alma. Eu desejo que ele possa reverberar no coração das pessoas de uma forma muito incrível. Fecha aspas. O lançamento do álbum Ouro veio acompanhado do clipe Um Pouco de Você. E o clipe mostra o quê? O Vitão passeando pelo Rio de Janeiro com uma versão mirim dele, descobrindo que está apaixonado. Bom, mas vamos lá conferir então a música nova aqui na Mix. Vitão, Um Pouco de Você. Playlist 18 horas. 6 horas e 42 minutos em Manaus. Tá aí o Vitão, né? Um Pouco de Você foi a segunda da playlist de hoje em 100,7. 18 horas. Vamos saber então como é que está o trânsito em Manaus, né? Previsão aí, como é que tá? Deve estar bacana, né? Rodrigo Soares. Trânsito. Oi, gente, boa noite. Vamos lá conferir o trânsito nesse momento. Na Avenida Camapuã, lá na Cidade Nova, frente ao Hospital Francisca Mendes, o trânsito tem fluxo intenso nos dois sentidos, mas a intensidade na Camapuã se dá apenas nesse trecho. Seguindo para o Jorge Teixeira e Canaranas, o trânsito tem fluxo bom no sentido centro e bairro. E na Avenida Noel Nutas, quem segue para a Cidade Nova, o trânsito também tem fluxo muito bom no momento. Volto com vocês. Mix. Bom, agora a previsão do tempo, hein? Só que Cid Soares é para amanhã, é isso? É, amanhã. Agora o tempo tá pronto aqui. Raios e trovões, como é que tá aí? Tipo isso. Karine Leão. Previsão do tempo.
Bom, segundo informações do Clima Tempo, amanhã o dia, começa com sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 86% e a umidade relativa do ar chega a 93%. 18 horas. Legal, agora faltando 16 minutinhos aí para as 7 da noite, nós temos o quê? Caio Pimenta, está de volta, né, minha gente? Olha só, depois de uma pausa pro carnaval, né? Vamos conferir as estreias do cinema para este fim de semana. Caio Pimenta. Olá a todos! 5 novos filmes chegam aos cinemas de Manaus neste fim de semana. 2 Irmãos, Uma Jornada Fantástica, a nova animação da Pixar, é o grande destaque. A história mostra 2 irmãos elfos embarcando em uma viagem extraordinária para saber se ainda existe magia no mundo. Sabe aquela mania moderna da gente ficar olhando o celular o tempo inteiro? Agora, imagina se o aparelho resolve dominar a nossa vida. Esse é o mote da comédia Jax. No filme, um cara tímido, desajeitado e sem nunca ter namorado com nenhuma garota, tem a vida transformada após o sistema operacional do celular querer dominar a vida dele. Revelada mundialmente pela série Crepúsculo, a Kristen Stewart tem se dedicado nos últimos anos a produções mais dramáticas e o novo filme dela chega aos cinemas de Manaus nesse fim de semana. Em Ciberg contra Todos, ela interpreta a atriz imortalizada no clássico Acossado, de Jean-Luc Godard. A obra mostra os últimos dias da vida dela, em meio à perseguição feita pelo FBI, devido ao apoio da atriz ao movimento Panteras Negras. Ganhador do César 2020, o prêmio máximo do cinema francês, premiado em Cannes e indicado ao Oscar de melhor filme internacional. Esse é Os Miseráveis, que chega aos cinemas de Manaus nesse fim de semana também. A produção francesa mostra as tensões entre a polícia e os moradores da periferia de Paris, a partir da chegada de um policial novato em uma complexa região da cidade. Por fim, tem o drama brasileiro Meio Irmão, que é o principal destaque lá do Casarão de Ideias, o cinema de rua do centro de Manaus. Eu volto aqui na Mix com mais cinema na próxima quarta-feira. Até lá, tchau! Mix. Economia. Bom, e tá chegando, a hora do contribuinte pagar o IPTU. O prazo para pagamento do imposto em cota única, com desconto de 10%, termina no próximo dia 16. Como explica o repórter Azaf Augusto. O contribuinte de Manaus tem até o dia 16 deste mês para efetuar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, em cota única, obtendo abatimento de até 10% sobre o valor total de lançamento. De acordo com o subsecretário de Receita da CEMEF, Armando Simões, o pagamento do IPTU 2020 também poderá ser parcelado em até 10 vezes, mas sem descontos. A primeira parcela também vencerá no próximo dia 16. É importante que o contribuinte não esqueça, primeiro porque ao recolher o imposto, ele vai estar ajudando a cidade de Manaus. Esse imposto é um imposto importante, é uma receita importante para o município, é a segunda maior receita do município de Manaus, em termos de receita própria. É um imposto que ele ajuda e muito nos projetos, nas ações de tapa-buraco, de recapeamento asfáltico, nas ações da área de educação, na área de saúde, de assistência social. Então, esses valores certamente serão muito úteis no atendimento das demandas da própria sociedade. A Prefeitura de Manaus concluiu a postagem dos carnês do tributo aos contribuintes da capital. Foram distribuídos mais de 530 mil carnês, contendo os dados de lançamento e as guias de pagamento referentes ao exercício 2020. Caso o contribuinte seja proprietário de terreno sem construções ou por algum motivo não tenha recebido seu carnê com as guias de pagamento, a segunda via poderá ser emitida por meio do portal de serviços da Prefeitura de Manaus. Azaf Augusto para o 18 horas. Mix. Bom,
Bom, e atenção para essa boa notícia, tá? O IBGE abriu nesta quinta-feira inscrições para o processo seletivo simplificado de mais de 3 mil vagas temporárias para o trabalho no censo de 2020 aqui no Amazonas. Os contratos são de duração de até 5 meses e os salários variam de R$ 1.700 a R$ 2.100. A carga horária de trabalho é de 8 horas por dia e 40 por semana. Bom, para os 62 municípios do Amazonas, são 90 vagas. Para agente censitário municipal, 342 vagas para agente censitário supervisor e 2.631 vagas para o cargo de recenseador. Considerando apenas Manaus, são apenas 1.450 vagas para recenseador. Olha aí, atenção, as inscrições serão apenas pela internet, no endereço sebrasp.org.br/concursos/IBGE. Olha aí, sebrasp.org.br/concursos/IBGE. A partir de hoje, até às 11 horas e 59 minutos do dia 24 de março, que é o horário de Brasília, hein? Atenção, o valor da taxa de inscrição é de R$ 35,80. Essas informações vão estar no portal daqui a pouco, né? Já estão. Tá ótimo, então. Para quem está desempregado, essa realmente é uma ótima chance, né, para sair do sufoco. Afinal, são 5 meses de contrato. Aproveite. 18 horas. Bom, e os servidores públicos vão começar a pressionar o governo do Amazonas por reajuste salarial, hein? Mesmo com a lei do congelamento dos salários ainda em vigor, eles vão pressionar com certeza. Vamos conferir aí as informações na reportagem de Asaf Augusto. Mesmo com o governo e deputados congelando os salários dos servidores públicos por 2 anos, as categorias do Estado pretendem pressionar o governador Wilson Lima pelo pagamento da database deste ano. A corrida salarial iniciou na abertura do ano legislativo, há 1 mês atrás, na Assembleia Legislativa, com protestos. De lá até aqui, as coisas se acalmaram, mas as categorias prometem continuar buscando o reajuste salarial. O secretário-geral do Movimento Unificado dos Servidores Públicos no Amazonas, Lambert Melo, disse que os representantes dos trabalhadores já estão fazendo reuniões com os secretários. Já tivemos uma primeira audiência com os secretários da SEDUC, com o secretário Luiz Fabian e os subsecretários, e nessa conversa nós apresentamos a nossa pauta de reivindicação e estamos agora aguardando a segunda rodada de negociação que vai acontecer no dia 9 de março, às 10 horas da manhã, onde nós já esperamos ter uma resposta da Secretaria a respeito das reivindicações que foram apresentadas na pauta que foi protocolada. Nós estamos reivindicando 16% de reajuste salarial, onde 6% corresponde à inflação do período que vai de abril de 2019 a março de 2020. As tratativas devem ser aceleradas, já que 2020 tem período eleitoral, onde reajustes não podem ser concedidos. Asaf Augusto para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 52 minutos em Manaus. The Weeknd, Heartless, né? Lançou aí um curta-metragem, né? O The Weeknd, que leva o mesmo nome do próximo álbum que o artista vai lançar no dia 20. After Hours. Traz The Weeknd novamente usando paletó vermelho com o rosto coberto por hematomas. É aquele, viu o clipe, né? Então, sangue, tem curativo no nariz, chega a causar até estranheza. Sério. Bom, o final em clima de mistério dá a entender que a história ainda vai ter sequência. O filme de 5 minutos você pode assistir no canal The Weeknd no YouTube. Mas vamos agora à última do playlist do 18 horas desta quinta-feira. The Weeknd, Heartless. Playlist 18 horas. Muito bem, 6 horas e 56 minutos em Manaus. A terceira da playlist de hoje, The Weeknd, Heartless. Mais uma que você conferiu em 100,7. 18 horas. Agora vamos saber um pouco sobre o esporte. Cid Soares, tudo bem, Cid? Rapaz, tá. Vambora. 18 horas. Esporte. Rapaz, tá, é ótimo, né? Amei. Bom, o Brasil de Pelotas está na
terceira fase da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. Após 4 participações em que havia alcançado no máximo a segunda fase, o Chavante bateu o Manaus ontem por 1-0 no estádio Bento Freitas, lá em Pelotas, e garantiu a vaga para pegar o Brusque em coronavírus, sabe, gato? Já em partida de ida e volta na próxima fase. O gol da vitória foi marcado ainda no primeiro tempo pelo Lázaro. E o retorno do atual campeão da América Latina na Libertadores. O Manaus jogou muita bola, viu? Mesmo com um jogador a menos em todo o segundo tempo. Jogou demais. Manaus Timão. Sarto sim em cima de mim? Perdeu, infelizmente. 6h57 em Manaus, boa noite. 18 horas. Não acabou não, Cid? Agora eu vi. Tudo bem, você parou? Vai lá, então, continue. Falou alguma coisa, pronto. Bom, eu tava falando aqui do retorno, né, do atual campeão da América Latina, na Libertadores, né, que já chegou com o pé direito. Sabe de quem eu tô falando, né? Sim. Pois é o Mengão. Superou os desfalques e venceu o Júnior Barranquilla por 2-1 em sua estreia nesta edição do torneio mais importante do continente, lá no estádio Metropolitano. Everton Ribeiro marcou os 2 gols da vitória rubro-negra na Colômbia. No final da partida, Theo Gutierrez fez um golzinho lá pros donos da casa, mas já não tinha tempo mais para um possível empate. Hoje à noite tem o quê? Vasco de la Gama. Ele vai enfrentar o ABC. E depois vem a curtição, né? Os caras vão, pô, bicho, é brincadeira isso. Bom, em clima de decisão pela segunda fase da Copa do Brasil. A má fase dentro de campo e o ambiente conturbado que vive o Clube de São Januário deram ao confronto um peso maior do que seria esperado. Para variar, segurei o coração. O Cruz Maltino, inclusive, escolheu o Maracanã para receber a equipe Potiguar e vem fazendo uma forte campanha de convocação da torcida. Portanto, todos os vascaínos hoje com a sua Cruz de Malta nas mãos, né? A partida está marcada para as 21h30, horário de Brasília, tá? É 8h30 que é horário de Manaus. Nesta fase da competição classificada, é definido em jogo único, sem vantagem para qualquer dos lados. Em caso de empate, nos 90 minutos, haverá uma disputa em pênaltis. Pronto? Não, tá com pressa, meu irmão, peraí. Pronto, bora, segue aqui. Fechou. Bom, em todo o mundo, investidores se preocupam com o efeito do surto de coronavírus na atividade econômica global. Bovespa fecha em queda de 4,65%, com piora nos mercados externos. 6h59 em Manaus. Cid Soares, você quer completar o Giro de Esportes? Eu quero só dizer boa noite, valeu. Isso foi o Giro de Esportes. Hashtag chateado. Hashtag chateado, né? Luciano. Quem não tá chateada é a Lene Vasconcelos, pois ela ganhou o ingresso. Lene Vasconcelos. Amanhã tem mais, viu? Hoje tem mix o quê depois, hein? Hoje tem Mano Amizade. Mano Amizade, boa. Melhor história ganha R$50. Vou selecionar 2 pessoas. Meu Deus. E ainda tem as perguntinhas lá pra fazer amizade, ganhar vida extra e tal. 19h30 no canal Mano Amizade, no app Mano. Beleza. Muito obrigada, galera. E Valeu agora, pela participação. Não, sim, agora eu tô ligada. Agora, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, informamos hoje que o governo do Amazonas não vai reverter o congelamento dos salários do funcionalismo público, nem mesmo com o Estado batendo recorde de arrecadação. O secretário da Fazenda do Estado, Alex Del Giglio, disse que os bilhões a mais da arrecadação de impostos estão indo para a folha de pagamento. Segundo ele, a folha de pessoal do Estado é muito alta. Mas se a folha é alta, como justificar, no caso aí, a tentativa do governador de dar aumento de mais de 200% para os altos funcionários que ele próprio nomeou. Se a folha é alta, por que o governo não aceita a recomendação do Tribunal de Contas e diminui os gastos comissionados? A atual gestão, com muito mais dinheiro do que a anterior, não conseguiu até agora sair do discurso de colocar a culpa nos outros. Para onde foi tanto dinheiro arrecadado? Para a saúde não foi. Se foi, não ajudou. A saúde continua precária. Para a segurança também não foi. Se foi, não ajudou. A segurança continua precária. Todos os governos devem dar transparência aos recursos públicos. Os recursos são públicos. O contribuinte com certeza vai agradecer. 18 horas. Bem, 7-1, Karime, agora sim, rapidinho, tchau. Agora sim, gente, obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Você tá aí, tchau. Oi, tchau, gente. Manda amizade daqui a pouco. Valeu. Continue bem, continue em 100,7. A gente volta amanhã com você a partir das 6 em mais uma edição do 18 horas. Daqui a pouquinho tem um Mix Tudo aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu
18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil.